Ele já tinha reagido, né, em outro vídeo sobre o John Somali, que ele foi turistar no Japão, tipo, começou... Ele é criador de conteúdo, né, faz live, as coisas. E começou a dar muito trabalho lá. O negócio foi pesado, hein? Pra chegar a ponto de Deus ir acusar e ir atrás dele, cara. O negócio foi bem pesado. E fora lá, ele ainda foi pra Coreia, começou a dar muito trabalho na Coreia. Sim, ele do nada começa a sujar e acabar com a lojinha local de uma senhora e a xingar ela sem nenhum motivo. Isso daqui chega a ser até irritante, mano. É revoltante. E até onde a gente sabia foi que ele tava respondendo em liberdade pelas coisas que ele aprontou na Coreia, né? Bom, vocês devem ter percebido que eu não tô gravando muito vídeo, certo? Eu tô com bastante problema, eu ando bastante estressado. Eu já fiz alguns outros vídeos que eu tô esperando pra postar, mas sim, a minha frequência tá um pouco baixa, eu ando bem desanimado com muita coisa diferente. Mas eu acho que Deus percebeu isso e Deus jogou na minha mão, jogou na tela do meu computador a melhor notícia do mundo, capaz de curar qualquer depressão. Porque vocês lembram desse cara aqui, do Johnny Somali? Pois é, ele finalmente se fudeu. E tipo, não se fudeu pouco. Dessa vez a justiça enfiou o braço no ânus dele e ele tá fudido até o talo. E não só ele tá fudido, como esse animal também achou que era uma ótima ideia ficar extremamente bêbado pra ir pro julgamento, pra ir conversar com o juiz. Então eu precisava trazer o fim dessa história aqui, porque eu não sei se você lembra, mas inclusive o vídeo com mais view desse canal é sobre o Johnny Somali. Até hoje nenhum outro vídeo superou as views desse, e todo vídeo que eu faço do Johnny Somali dá muita view, e eu acredito que esse é definitivamente o fim dessa história. Mas eu vou ter que dar um rápido contexto aqui pra quem não conhece o pior ser humano do mundo. Acontece que o Johnny Somali é esse tipo de streamer que faz IRL, ele sai com a mochilinha, ele pega a câmera e sai gravando tudo na rua, todas as experiências dele, o que por si só não é uma coisa ruim, não é uma coisa tóxica ou feia de se fazer. O problema é o jeito que ele faz, porque o Johnny sistematicamente viaja pra vários países que têm uma certa fama de ser mais educado, ser mais paciente, como o Japão, Coreia, e o objetivo dele fazendo live é ser a pior pessoa do mundo para absolutamente todas as pessoas que estão em volta dele. Eu vou mostrar pra vocês como era quando ele tava no Japão. Hiroshima, Nagasaki, you know what we do to you? Hiroshima, Nagasaki, we destroy it because you just don't know how to behave. Wallahi billahi wa tallahi. I swear to God. You do again, we're gonna do again. E esse aqui é um clássico do Johnny Somali, ir pro Japão e ficar falando. Mano, eu não sei como as pessoas que estavam ali dentro daquele trem não linchou ele ali mesmo, cara. Porque, mano, tipo, o povo, não todos, né? Mas muita gente já tem uma certa mágoa, sabe? Dessa história, tipo, meio que uma rivalidade com os americanos por causa disso. Lógico, a culpa foi da guerra. Mas tem muita gente que não vê dessa maneira. Tem gente que vê e fala, a culpa foi dos americanos que jogou, né? Só que não, a culpa foi da guerra, gente. Foi uma guerra. E o cara ficar gritando isso daí dentro de um trem. Indo o cara falar, ai, não sei o que, a gente vai jogar de novo. Mano, como que ninguém linchou esse cara? Mano, o japonês é um povo muito paciente, cara. Nossa senhora. Sobre bomba atômica. Basicamente, ele tratava todo mundo em volta dele como se ele fosse o protagonista e todas as outras pessoas fossem um monte de NPC. E aí deu a lógica, porque rapidinho lá no Japão as pessoas começaram a ficar da cara com o Johnny. Hop in Discord right now, hop in Discord. E ele teve que fugir do país porque não só a justiça tava com ele, mas também porque a Yakuza ficou com ele de tão inconveniente, chato e desagradável que ele era com todo mundo. Ele virou tipo um tabu na cidade. As mães ficavam preocupadas dos filhos saírem de casa e se deparar com o Johnny Somali fazendo live. E aí depois que ele fugiu do país por causa dos BO com a Yakuza, ele foi lá pra Israel, pra Jerusalém, onde de novo ele começou a encher o saco de todo mundo, começou a depredar e vandalizar um monte de coisa religiosa. Então obviamente ele teve que fugir também. E é incrível, porque eu acho que se no século XI o Johnny Somali tivesse ido pra Jerusalém na época das cruzadas, ele seria a solução pro fim da Guerra Santa, porque não importa a religião, não importa a cultura, não importa fator socioeconômico, o que eu, você e qualquer outro ser humano consegue apertar as mãos e concordar é que o Johnny Somali é um bosta, cara. Absolutamente ninguém no mundo inteiro gosta desse cara. E aí ele foi pra Coreia do Sul, onde de novo ele começou a encher o saco de todo mundo. Cara. Yeah, you like a Jack Frost with a zesty Edgar. Get your ass on, we like Victor from Despicable
E, cara, eu poderia colocar umas 2 horas de vídeo do Johnny Somalia sendo insuportável. Vocês lembram há pouco tempo atrás, quando teve aquela confusãozinha entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Pois é, nas áreas de risco, o Johnny Somalia ficou gritando na rua que a Coreia do Norte tinha que jogar uma bomba logo na Coreia do Sul. Então ele é um cara muito bom em pegar qualquer parte sensível daquele país, qualquer parte sensível da cultura, qualquer coisa assim que as pessoas não gostam muito de falar sobre, e o Johnny Somalia gosta de ficar gritando isso na rua e ficar perseguindo as pessoas. Mas essa loja de conveniência que ele tava em questão acabou viralizando muito porque era de uma senhora que era bem gostada ali naquela região, sabe? Era o tipo de estabelecimento que todo mundo conhece, todo mundo gosta muito da senhorinha, e esse cara achou que era uma boa ideia ir lá e só atrapalhar o trabalho dela. Nossa, essa cena foi foda, cara. Pra que fazer isso? O cara começou a sujar tudo pras pessoas terem que limpar. E, tipo, nem sentido faz, porque eu entendo que ele precisa dessa dopaminazinha no cérebro de uma pessoa a mais comentando na live bosta que ele tem. Mas, cara, de verdade, pra você viver de internet, as pessoas precisam minimamente gostar de você. E o Johnny Somalia tem esse forte pensamento de que, tipo, qualquer fama é uma boa fama, quando não é. Praticamente o mundo inteiro odeia o Johnny Somalia e nem rico o cara conseguiu ficar, porque as pessoas só pesquisam sobre ele pra ver ele se f***ando. Isso dele ter sujado as coisas, depredado o lugar nessa loja de conveniência, meio que colocou um monstro na cola dele. Porque vários outros streamers que também fazem stream parecida, IRL e tal, começaram a colocar recompensa pra saber aonde que o Johnny Somalia tava, pra ir lá xingar ele e fazer ele sair do lugar. E eu nunca vi isso acontecendo, cara. Imagina você ser um streamer caçador de recompensa atrás de você porque você simplesmente é chato pra caralho. Mas a parte incrível dessa história é que o Johnny gosta de fazer esse personagem de tipo, ah, eu não tô nem aí pra vocês, eu quero ver vocês virem aqui na minha casa, vocês virem aqui brigar comigo. Talk about swing or not, like gonna come up to me, bro. Why you being racist to other people in other countries for money? E ele falando que só tá sendo racista na Coreia por dinheiro, quando vocês vão ver mais pra frente que esse absoluto imbecil ainda vai implorar por dinheiro. E não só isso, teve um dia que a galera começou a falar no chat dele, tipo, ó, toma cuidado, hein, esse pessoal tá indo atrás de você. E o Johnny Somalia gravou um vídeo tipo, não, vocês querem ver onde eu tô? Olha aqui, ó, eu tô nessa rua, quero ver quem vai ser homem pra vir aqui falar comigo. Meu Deus! E cara, não fica mais patético do que isso. O cara chama todo mundo no meio da live dele pra brigar, e quando você chega lá só tem um Goblin de 4 no chão. E eu juro pra você, sem exagero nenhum, nos últimos 2, 3 meses, eu acho que uns 25, 30% da live dele era só ele apanhando. Vocês conseguem achar vídeo de compilação de tipo 2 horas só do Johnny Somalia apanhando. Cara, ele é tipo um protagonista de Red Dead Redemption quando a sua reputação tá no zero. As pessoas só veem ele na rua e já saem se atirando em cima dele pra agredir o cara, de tão merda que ele é. E eu acho muito hilário que no clipe que eu tinha mostrado pra vocês, ele tava usando essa touca porque o pessoal do chat começou a falar que ele tava ficando calvo e ele se desesperou com isso. E é a partir daqui que a coisa começa a ficar realmente feia pro Johnny, porque ele fez uma merda bem grande. Eu vou mostrar um clipe pra vocês e depois eu explico. God, yo, this is what I was looking for. Actually? Yeah. Japan hates this thing. Right here. Yeah, make sure to fucking show it. Japan hates this thing. Tell them why. Tell them Let me sit why. down with this. Put it, hold it. Japan hates. Let me sit down with it. I don't know if it's respect to sit here. I stand with the Korean people. I love Korea. And everything that I did in Japan was for the Korean and the Chinese people. Então, eu não sei como esse cara tem um cérebro tão minúsculo e lisinho. Não faz sentido. Mas essa estátua que ele deu um beijo e depois fez um monte de outra merda é uma estátua bem sensível na Coreia do Sul, porque a estátua é meio que um memorial para todas as mulheres coreanas que foram escravas sexuais pelo Japão Imperial. E ele ainda tenta justificar, tipo, eu tô do lado de vocês, Coreia. Por isso que eu fui pro Japão, por isso que eu fiz um monte de merda lá, por isso que eu assediei um monte de mulher no Japão, por isso que eu ameacei um monte de estudante. É por causa disso aqui, porque eu tô do lado de vocês, hein? Só que a partir do momento que as pessoas na Coreia também foram ficando p*** com o Johnny, ele teve a brilhante ideia de assediar uma dessas estátuas. E ele foi pra lá e começou a fazer um monte de graça só pra irritar o público. E beleza, talvez alguns de vocês aí vão falar, tipo, cara, mas... É paia demais, mano. Mas o Japão peca muito nessas partes da lei. No Japão, eu não sei se você viu esses dias atrás, foi a notícia lá do produtor lá, do anime, que pegou, acho que 5 anos, porque ele assediou 3, acho que menina de menor, não sei se era de menor, mas 3 mulheres. Eu não sei se assediou, ele chegou, tipo, a cometer, sabe? E, tipo, eu acho que ele pegou, não sei se foi 3 anos, foi uma pena muito curta.
Sendo que, sei lá, e se um cara for pego na rua com uma grama, sei lá, de verde pra fumar, o cara já pega, sei lá, 15 anos, 20 anos, sabe? Tipo, pra portar drogas, coisas, tipo, o Japão é totalmente contra droga. Não importa se é uma grama, mas quanto que é, mano. Se você for pego com droga lá, você se ferrou. Agora, em relação aos outros crimes, mano, a pena, tipo, é como se não fosse nada, sabe? Desde o cara tá ali com o negocinho dele, tipo, não fez mal pra ninguém, sabe? Tá só ali pra ele curtir na casa dele, sei lá, sozinho. Enquanto o outro lá, que, sei lá, estuprou 3 mulheres, é uma pena menor, tipo, sabe? Ah, acho que tem muita coisa no Japão que tem que rever, mano, essas leis lá. Era pra esse cara ter se ferrado no Japão. E ele entrou e saiu na boa, do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. A estátua é um objeto inanimado. Não tem como se sentir assediado, não é assédio. E beleza, eu consigo entender um pouco esse argumento, mas puta que pariu, você ir fazer esse tipo de coisa pra um memorial, pra mulheres que foram vítimas de escravidão sexual. Vocês têm que concordar comigo que é paia, é feio. Eu entendo porque que as pessoas ficaram realmente revoltadas com isso. E o Johnny Somali sabia que as pessoas iam ficar revoltadas. Ele fez de forma completamente proposital. Porque dá pra entender, cara, é uma cicatriz muito recente no país, é um tópico bem sensível. E sei lá, nos outros 3 vídeos que eu já fiz no Johnny Somali, dá pra entender muito melhor todas as merdas que ele fez, porque aqui eu tô só dando um resumão. Só que depois desse lance da estátua, ele ter feito ameaça de bomba, ele ter assediado umas mulheres no metrô, ele ter tentado brigar com os estudantes, porque por algum motivo o Johnny só tenta brigar com 3 tipos de pessoas: idosos, mulheres sozinhas e estudantes. Então ele não é muito um cara capaz, mas depois de tudo isso, a polícia finalmente foi até ele. No sexual, no sexual. To the bronze of the... You did it? No, I'm gay. I'm gay. E aí quando a polícia questionou ele por umas questões de assédio lá, ele fala que é impossível ele assediar alguém porque ele é gay. O que explode minha cabeça, cara. Porque não é possível, esse cara não é um ser humano, mano. E aí deu merda, porque ele foi indiciado, ele teria que ir pra julgamento. E se tudo isso fosse um pouquinho mais adiante, ele teria que ficar preso na Coreia. E aí você vê essa situação, tipo, ok, eu posso acabar sendo preso aqui num país do outro lado do mundo. Eu acho melhor eu voltar pra minha casa, certo? Não, o Johnny Somali queria mais hype. De alguma forma ele achou que nada ia acontecer com ele. E ele permaneceu na Coreia. E o que aconteceu no final do ano passado? O julgamento dele ia ser 20 de dezembro. E ele tava proibido de sair da Coreia. Tipo assim, ele ficou completamente proibido de pegar em passaporte, de sair de lá de avião. Ele tava realmente preso. Só que o julgamento dele acabou sendo adiado, cara. Adiado pra 7 de março, semana passada. Semana passada, que é justamente o motivo da gente estar fazendo esse vídeo. Só que como foi adiado, ele ainda tava preso na Coreia. Então ele continuou fazendo live e acumulando um monte de crimes. Porque já não bastava a justiça ter umas 1.500 horas de live dele cometendo crime. Não. Ele precisava de mais dinheiro, ele precisava de mais hype. Então ele continuou fazendo isso. Mas de alguma forma, por algum motivo que eu não consigo entender, ele ainda tava confiante de que não ia dar em nada. Ia terminar o julgamento e ele ia voltar pros Estados Unidos. E também não é como se os Estados Unidos fosse um puto exemplo de alguma coisa, mas eu duvido que ele fosse ter o mesmo comportamento que ele teve na Coreia, vindo pra qualquer país da América. Eu duvido completamente. Esse cara no Brasil, mano, ele ia virar notícia? Iam colocar lá, streamer encontrado sem vida, linchado, cara. Você acha? Mano, ele não ia durar aqui no Brasil, cara. Ele ia chegar no Brasil, a primeira atrocidade. E do jeito que ele era maluco da cabeça, era capaz de, sei lá, dele querer procurar, tipo, favela, sabe? Uns lugares mais assim, pra querer fazer graça, pra chamar atenção. Uns lugares, tipo, mais pesado. Mano, primeira live deles, cara, ia encontrar ele, mano. Aí ele ia virar notícia, ele ia conseguir a fama que ele tanto procura. Streamer linchado, encontrado. Mano do céu. Que ele fosse tratar todo mundo na live dele desse jeito se ele tivesse em qualquer lugar da América. E aí a gente chega em março, onde esse animal ainda tá extremamente confiante de que nada vai acontecer. E cara, esse cara é tão odiado pelo mundo inteiro, tão odiado pela internet, que tipo assim, o julgamento dele realmente virou um show pra vários outros influencers, youtuber e streamer, como esse cara aqui, o Atose, que viajou lá pra Coreia do Sul justamente pra ver o julgamento do Johnny. E eu nunca vi isso acontecendo, cara. Um streamer ser tão odiado que pessoas do mundo inteiro viajam pro outro lado do mundo, viajam pra Coreia do Sul só pra ver o julgamento
julgamento de um streamer que eles odeiam. Isso é incrível. E aí o Atosi fez esse tweet aqui. Fui o julgamento de Johnny Somali hoje em Seul, na Coreia do Sul. As coisas foram terríveis pra ele. Ele veio sorrindo e zombando de nós, mas o sorriso foi cortado rapidamente quando o juiz anunciou as acusações. Com as acusações oficiais atuais, ele está enfrentando 1 década de prisão, mas também descobrimos que mais acusações estão surgindo, junto com um processo judicial separado. O caso diante dele estava em andamento há mais de 1 ano. Então, cara, ele tá enfrentando 10 anos de cadeia e ainda vai vir um monte de outras acusações. Puta que pariu, se Deus não é maravilhoso. The thing is, we just got out of the trial. It went absolutely terrible for Johnny because Johnny showed up more than an hour late with a MAGA hat on and a big bottle of water. And essentially he got in trouble for, number one, wearing the hat, and number two, the bottle. O chapeuzinho MAGA que ele tá falando é aquele chapeuzinho vermelho do Trump. Só que no caso do Johnny foi bem ofensivo, porque ele tava argumentando, logo que ele chegou lá no tribunal, como ele era estadunidense, ele podia fazer o que ele queria naquele país, porque a Coreia do Sul era uma colônia dos Estados Unidos. Então, eu não sei se é uma boa ideia você chegar num julgamento que você pode enfrentar 10 anos de prisão do outro lado do mundo, sem ver ninguém da sua família por anos, falando esse tipo de coisa. Mas quem sou eu pra julgar o Johnny Somali, né? Eu tenho certeza que ele tem um plano pra estar tão confiante, certo? Ele só pode ter um plano, né? Só que assim, o julgamento era de manhã. E de madrugada, umas 4 horas antes do julgamento começar, o imbecil do Johnny abre uma live bêbado pra cacete, bebendo que nem um animal, falando que ele queria beber pra acumular dinheiro, pra pagar o advogado. O que obviamente fez ele chegar completamente bêbado no tribunal. E eu vi uns trechos dessa live no Twitter, eu vou colocar alguns aqui. Bro, I got Korean investigation documents. These niggas been interrogating me for months, for days. These niggas been on my ass. E não só isso, ele começa a surtar na frente da câmera, mas ele também mostra um documento extrajudicial que tava em sigilo, que não era pra ele mostrar sobre hipótese alguma. E esse imbecil bebe que nem um filho da puta e resolve mostrar tudo. You're writing this shit in Gook language. I don't even know how to understand it. These niggas are saying you have a national intelligence security charge. Does anybody know what the fuck that means? Cara, esse cara não liga. Eu sei que no Japão, muitos americanos, não todos, têm essa síndrome de grandeza, porque lá dentro tem muita base militar americana, né? E tipo, você não vai ver um americano preso no Japão, cara. Lá na imigração, as coisas. Geralmente, tipo, eles vão presos, sei lá, eles vão deportar. Acho que nem deportado. Eu nunca vi um caso de um americano deportado no Japão. Tipo, o Japão entrega pro país, sabe? Então, tipo, muitos acham que, tipo, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que não vai dar em nada. Mas, mano, esse cara passou muito dos limites, cara. Uma coisa é uma briguinha, um desentendimento. Mas esse cara, ele procurou muito. Muito, muito. Independente se fosse uma colônia ou não, seja lá o que fosse, ele ia ter que responder pelo que ele fez. Não tem como. Não importa quantos países, sei lá, tem uma aliança forte, muito boa. Cara, você acha que o presidente dele vai defender ele depois de tudo que ele fez? Passar a mão na cabecinha dele e falar, vem, volta pra casa, ainda volta, vem de primeira classe ainda, vem. Não, meu filho, você vai pagar pelo que você fez. Você acha? Vamos fazer o correto, né? Você não quis fazer merda aí? Agora você vai pagar o que você fez aí. Pra nada, ele começa a mostrar todos os documentos pra live dele, pra todo mundo, o que obviamente vai dar outra acusação contra ele. Mas não só isso, ele continua bebendo, ele continua enfiando cachaça no c... por doação de $1. E é incrível, porque faz umas 2 semanas que eu tô pensando, tipo, nossa, verdade, dia 7 tem o julgamento do Johnny Somali, eu tô hypado pra saber o que vai acontecer. E como que pode eu e quase todos os outros youtubers em volta disso estarem mais preocupados com o julgamento do Johnny do que o próprio Johnny, que provavelmente vai passar uns 10 anos preso. Mas enfim, ele continua bebendo, inclusive. Mas a gente tá preocupado o quê? Que ele, ó, né? Que ele pague pelo que ele fez. Por isso que a gente tá ansioso, porque a gente quer ver ele se lascar, né? Ele não, ele tá lá, todo confiante que vai dar bem. Vai sim. Inclusive, chega um momento onde ele começa a vomitar tudo na live. Giving y'all the first viral moment tonight. Ah, mano. Oh my God, I threw up everything. Y'all wanna see this? Não, Oh não my vai mostrar. God.
Cara, lembrando, isso é umas 3 horas antes do julgamento, então ele não tava nem aí. E não só isso, ele ainda foi pro Discord dele e ainda fez um pronunciamento dizendo que ia streamar todo o julgamento, o que obviamente não foi o caso, né, pô. Trial is live tomorrow, and I will be live streaming the trial. E o que acontece? Eu encontrei o documento sobre esse julgamento e eu vou tentar explicar aqui pra vocês, pelo menos separar as partes mais importantes do que aconteceu. Eu não traduzi porque eu fiquei com preguiça, mas eu vou explicando aqui. Só que antes de eu explicar como foi o julgamento e ir pros documentos, eu queria dizer que, obviamente, o Johnny chegou muito bêbado. E não só isso, ele chegou com umas roupas, tipo assim, ele tentou colocar uma roupa formal, mas eu percebi que ele pegou roupa emprestada de alguém ou alugou uma roupa com um número bem maior que o dele, porque a galera que tava lá fala que foi ridículo, sabe? A manga tava chegando até aqui. Tipo quando você é criança, você decide usar as roupas do seu pai. Enfim, às 10h11 da manhã, o advogado do Johnny Somali falou que ele ia chegar 15 minutos atrasado. Às 11 horas da manhã, o Johnny Somali ainda não chegou, o que começa a irritar o júri. Às 11h09 da manhã, o Johnny finalmente chega, e nesse momento o juiz e todo mundo já parece bem irritado. Às 11h11, ele entra ali pro julgamento, e ele percebe que tem outros influencers ali assistindo, ele começa a fazer graça com os influencers que estão ali no lugar, tipo assim, apontando a língua pra eles. Quantos anos esse cara tem? E aí ali na segunda parte, teve um momento, o juiz pediu pra ele tirar o boné, e aí ele começa a apontar a língua pra um dos influencers que tava ali, e acaba esquecendo e colocando o boné de novo, porque esse imbecil tava bêbado. Aí o oficial ali diz de novo pra ele tirar o boné, o Johnny acaba sentando na cadeira errada, as pessoas explicam pra ele sentar em outra cadeira, ele senta na cadeira errada de novo, até ele encontrar onde tá o advogado dele e sentar do lado do advogado. O Johnny não consegue fazer nada direito, é incrível. Aqui mostra a primeira acusação de obstrução de trabalho, daquele clipe lá onde ele foi naquela loja de conveniência e começou a atrapalhar tudo, estragando o trabalho da senhora, estragando o trabalho de todo mundo a troco de nada. A segunda acusação é de assédio público, porque teve um dia que esse idiota tava fazendo live e ele saiu com um peixe podre perseguindo um monte de gente. Imagina você vai preso e você tem que explicar na cadeia que você tá preso, e uma das acusações foi perseguir pessoas com um peixe podre. A terceira acusação é de uma conduta quase que sexual no transporte público, que eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas é por ficar assediando os outros, tirando a camisa e dançando, fazendo piadinha sexual pra estudante. Só que parece que vai ter uma quarta acusação, que ainda tá em segredo de justiça, e teve um momento nesse tribunal que o advogado do Johnny foi falar no ouvido do Johnny alguma coisa e o Johnny se desesperou. Tipo, ele não tava mais sorrindo, ele não tava mais confiante, então parece que é algo realmente sério. Às 11h20 da manhã, o juiz dá um aviso final pro Johnny e fala pro Johnny não se atrasar de forma nenhuma na próxima audiência, e ali no documento tem uma parte que diz que o juiz parecia um pouquinho irritado, o que na cultura coreana quer dizer que o juiz estava muito irritado, e depois da audiência o jornalista foi perguntar pro Johnny por que ele tava usando aquele boné lá, o bonezinho vermelho do Trump, e ele respondeu, porque eu posso fazer o que eu quiser, porque a Coreia é só um vassalo da América. Então isso não vai acabar bem pra ele de forma nenhuma. O cara tá tomando todas as escolhas pra pegar o pior final possível na vida dele, e não só isso, ele andando na rua, na Coreia, parecia já um personagem de Yakuza, onde qualquer pessoa que aparecia já vinha querer brigar com ele. Quase toda semana ele tava com um olho roxo, com marca na cara de apanhar. Mano, nem Yakuza é assim, cara. Parece um personagem de Yakuza que sai na rua, todo mundo quer brigar com ele. Até Yakuza é mais respeitado, mano. É mais decente do que ele. O pessoal às vezes tem uma imagem muito errada de Yakuza, cara, achando que, sei lá, que são vândalos, que são assassinos, que não são o quê. Cara, não é assim. Os caras são ruins, são. Mas eles são ruins, tipo, com quem merece. Eles são rigorosos, tipo, justos, sabe? Imagina esse cara na cadeia agora. E aí tem essa notícia aqui. Ele chegou sorrindo, mas o sorriso foi cortado rapidamente quando o juiz anunciou as acusações. O youtuber Atozi revelou que Johnny Somali ficou chocado quando soube que enfrentaria até 5 anos de prisão por suas acusações atuais da Coreia do Sul. Esses 5 anos de prisão é sem contar as próximas acusações que vai ter, porque esse cara tem horas e horas e horas cometendo crime em live, então ele ainda tá sendo investigado. É bem provável que ele pegue mais de uma década, porque os 5 anos é só com essas 3 acusações que eu mostrei pra vocês aqui dessa audiência, então ele tá fudido. E lembrando que se ele for preso, ele não vai poder streamar, então ele não vai ganhar mais dinheiro. A internet vai esquecer completamente desse cara, porque ele não tem carisma, ele não tem talento, ele não tem legado nenhum. Tudo que ele faz é ser insuportável com todo mundo em volta dele, então ele tá fudido. E o bizarro é que ele não liga, cara. Vocês podem ver, o jornalista foi falar com ele, ele já falou mais uma merda. Eu não sei se esse cara é um teste social, eu não sei se ele tá jogando xadrez 4D, eu não sei se ele tem um plano, porque ele tá fudido. E graças a Deus, grande dia. Se eu fizesse uma tier list das pessoas que eu mais desgosto na internet, ele definitivamente estaria no tier S, mas é isso. Ele tá lascado, porque eu não sei na Coreia do Sul como é que é, né? Mas no Japão, quando a pessoa ela é presa, lógico, ele vai ficar sem internet, ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ter que trabalhar, acordar cedo, tudo mais, sabe? Tipo, existem regras lá dentro. O pessoal vai reeducar ele para inserir ele de novo na sociedade.
Então, tipo, ele vai ter que acordar de manhã, arrumar a cama, arrumar o quarto, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ajudar na comida. E no Japão, você só pode falar japonês quando você é preso. Se alguém for te visitar, não sei, ligação, alguma coisa, vocês só podem falar em japonês. Você não pode falar na sua língua com a pessoa que tá lá te visitando. Eu acho que carta também, pra você escrever, mandar uma carta pra alguém, você tem que escrever em japonês, porque passa pela polícia lá, pro pessoal olhar antes de mandar pra fora. Então, cara, ele tá lascado. Se ele pegar 10 anos lá na Coreia do Sul, se o sistema for igual ao Japão, ele vai sair de lá falando um coreano fluente. Que vai ser a única maneira dele poder contato lá fora, falar com alguém. E até lá dentro. Ninguém vai falar inglês com ele. Então, quando ele sair de lá, ele vai estar falando fluente, mano. Aí, sei lá, às vezes o cara não bate muito bem, mano. Tinha que fazer o exame, alguma coisa, cara. Porque não é normal a pessoa ser assim. Ou é a forma dele expressar desespero. Tipo, o jornalista perguntou o negócio pra ele, ele, tipo, por dentro ele tá desesperado, mas, tipo, por fora, tipo, não tô nem aí, sabe? Mas bem feito pra ele, mano, por tudo que ele fez. E vamos esperar mais notícia, né? Vamos ver se ele pega mais uns 5 anos aí.